de ter Deus por Pai, falar sobre a filiação de Deus, na verdade a paternidade de Deus, nossa filiação, eu vou tratar dela como uma introdução e dar ênfase na paternidade de Deus sobre nós, sobre o seu povo. Pode colocar aí, Vitor, por favor. Gálatas 4, verso 22 a 31. Eu vou proceder à leitura. Irmãos podem acompanhar sentados mesmo como estão. Diz assim a palavra do Senhor. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Essa passagem, o apóstolo Paulo, tratando tanto da nossa filiação quanto da paternidade de Deus, ou seja, 2 aspectos do mesmo assunto teológico, o fato de que nós somos os filhos de Deus, ele se coloca como nosso Pai, como o próprio Jesus deixou claro, revelando como Pai dele, Filho unigênito, mas Pai daqueles que o seguiam. Interessante perceber que não é uma novidade que Paulo está inserindo. No Antigo Testamento, os profetas, especialmente Isaías e Jeremias, já apresentavam Deus como Pai da nação de Israel. Sendo que o contexto do Antigo Testamento, onde essa expressão aparecia, nas poucas vezes que ela apareceu, era para mostrar Israel como um filho desobediente, mostrar a disciplina que Deus exerceu sobre o seu filho e a restauração do povo. Então, nas profecias de Jeremias e Isaías, por exemplo, esse é o contexto. Desobediência, disciplina e restauração de um filho por parte de um pai. Assim como outros profetas usaram a imagem, por exemplo, do casamento. Mas Jeremias e Isaías usaram a figura também da paternidade de Deus sobre o povo de Israel. Vai aparecer aqui, inclusive, uma citação como exemplo de como Isaías trata de Deus como o pai da nação de Israel. Isaías 63, verso 16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça. Tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Interessante porque ele fala de Abraão, ele fala de Israel, os patriarcas da nação. Ele vai dizer, ainda que agora nós não pareçamos mais ser dessa linhagem, dessa família, dessa tribo, desse povo, porque eles estavam prestes a serem desterrados, serem levados para o exílio pela sua desobediência, ou seja, ainda que pareça que nós somos esquecidos pela nossa linhagem, ou a esquecemos, essa é a ideia, mesmo assim, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos os teus filhos. Nós confiamos no Senhor desde a antiguidade. Então, uma imagem que já está presente no Antigo Testamento, a ideia da paternidade de Deus sobre nós. Sendo que no Novo Testamento, pela vinda do próprio Jesus Cristo, ficou mais claro a bênção que é ser um filho de Deus, ter Deus como seu Pai, ter esse Pai perfeito e majestoso para cuidar e preservar a cada um de nós. Eu vou tratar sobre alguns aspectos da paternidade de Deus, mas observando esse texto ainda que nós acabamos de ler, olha para a sua própria Bíblia, se você tiver em mão, ou quem está ao seu lado, se tiver também, você vai perceber, por exemplo, dos versos 22 a 26, você olhando, quando acompanhou a leitura e agora, que Paulo está argumentando que nós somos filhos de Abraão. Essa é a principal ideia. E ele está falando nós, não está falando só os judeus, que eram descendentes étnicos de Abraão. Ele está falando, nós, a igreja, nós somos filhos de Abraão. Esse é o argumento dele, pela graça, mediante a fé. Essa é a tese central. Todos aqueles que estão na aliança, que fazem parte do povo de Deus, são filhos de Abraão, estão conectados a ele, e isso é indispensável para entendermos essa paternidade de Deus sobre nós.
Ele vai continuar explicando nesses mesmos versos, entre o 22 e o 26, que nós não somos filhos segundo a lei. É interessante porque quando ele fala disso, ele faz uma comparação da família de Abraão, falando de Agar, que era a serva. Se você lembra da história, Abraão teve um filho sem que fosse o da promessa, uma tentativa de atalho para cumprir a proposta de Deus para a vida dele. Ele teve um filho com uma serva da sua esposa, a própria esposa e ele concordaram nisso, que é Ismael. Mas depois Deus disse para ele, não é assim que eu vou rezar a promessa, você vai ter um filho, você com a sua esposa, e esse veio a ser Isaac. Mas Paulo não só faz esse paralelo, como ele fala sobre duas Jerusaléns. Ele vai dizer que aqueles que são filhos segundo a lei, e por isso estão presos na Jerusalém atual. Ele está falando da Jerusalém física, palpável, que existe até hoje, não é exatamente igual naquele tempo, mas ainda existe essa cidade. E ele fala então de uma outra Jerusalém que é do alto. E nessa comparação ele faz justamente esse contraste. Nós, o povo de Deus hoje, o povo da aliança confirmada no sangue de Cristo, esse povo não é filho de Deus segundo a lei, mas ele é filho de Deus segundo a graça. Não é filho de Deus porque fez por merecer, cumprindo a lei, porque isso seria uma impossibilidade, mas é filho de Deus porque recebeu essa filiação. Deus se tornou pai, Deus os escolheu para serem seus filhos. É isso que ele está falando, fazendo esse paralelo com a família de Abraão, falando de Agar, de Sara, e falando do Sinai, da Jerusalém terrestre e da Jerusalém celestial. Mas ainda nessa passagem, ele vai explicar no verso 28, perceba isso para podermos chegar então à temática de Deus como Pai, que nós somos filhos de Deus mediante essa promessa que Deus fez a Abraão. Se você olhar na sua Bíblia, ele vai dizer isso. Verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Da mesma forma que Isaque era filho da promessa, nós, o povo de Deus, o que ele falou primeiramente, aqueles que são da Galácia, e nós hoje, somos filhos de Deus mediante a promessa feita a Abraão. Esse é um vínculo indispensável. O próprio Jesus, nós vamos ler mais à frente, usou isso para mostrar que essa aliança firmada com Abraão, ela não foi revogada, ela não foi alterada, ela foi mantida, ela foi preservada. O apóstolo Paulo gasta alguns capítulos de Romanos para falar sobre isso. O plano de Deus com Israel não falhou, que o verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado no coração, é aquele que cumpre a lei não para conquistar algo de Deus, mas pela graça, cumpra ele agora como obediência, porque nasceu de novo. Então Paulo está dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, desculpa, filhos de Deus, mediante a promessa feita a Abraão, como Isaque também estava na linhagem, como filho de Deus, mediante a promessa feita a Abraão. O filho da escrava, nesse texto, é uma referência aos judeus. Paulo está cutucando, fazendo despertar os seus compatriotas, dizendo assim, olha, aqueles que são filhos da escrava, por que eles são filhos da escrava? Porque eles se consideravam merecedores da filiação de Deus pela lei. Essa é a ideia. A ideia de que, por sermos cumpridores da lei, somos filhos de Deus. Ele vai dizer assim, quem está filiado à lei, quem está preso a ela, é escravo. Nasceu do filho da escrava. Nós não somos dessa filiação. Nós somos conectados a Deus por esse caminho. Nós somos filhos da livre. Nós somos ligados a Deus pela promessa feita a Abraão, que creu pela fé. E aí você observa o verso 29, olhando para a sua Bíblia, que ele vai dizer que o filho da escrava persegue o filho da livre. Interessante porque a descendência de Ismael vai perseguir e guerrear contra a descendência de Isaque ao longo de toda a história e até hoje. Nunca houve paz entre essas duas descendências. Ismael e Isaque, em parte, explicam os conflitos que acontecem hoje, na região chamada Oriente Médio. Não é toda a explicação, mas é uma boa parte dela. Mas o que Paulo está dizendo é um alerta. Aqueles que confiam que são filhos de Deus por si próprios, porque se acham cumpridores da lei, acham que pode conquistar essa filiação, de alguma forma, não se satisfazem, não se alegram e podem até perseguir aqueles que recebem essa filiação sem merecer, que são todos. Aqueles que estão fora, aparentemente estavam fora da aliança, mas foram chamados para a aliança para ser filhos. É isso que está tratando. É uma alusão a essa divisão de descendência. Hoje pela manhã eu falei sobre uma divisão, né, que está clara no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Deus deixa clara a distinção entre as duas descendências. E esse é mais um ponto da história da redenção, onde Deus deixa claro que a descendência de Isaque, filho da promessa, onde Deus está agindo, está movendo o seu plano de redenção,
é a descendência de Ismael, que não está fora da graça de Deus. Deus não deixa de abençoá-lo, mas de alguma forma ele está, na verdade, tentando ir contra essa descendência de Isaac. E aí no verso 31, ele vai dizer que nós somos livres, porque fomos gerados como filhos de Deus, mediante a obra de Cristo. Diz lá, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ou seja, que Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós somos filhos de Deus, porque na verdade nós somos os descendentes de Abraão. E Abraão creu, foi pela fé que ele obedeceu a Deus, e agora nós também somos filhos dele pela fé, e mediante essa promessa, assim como foi feita a Isaac, nós recebemos o benefício de sermos filhos, e nós somos livres por essa razão. É importante esse pano de fundo teológico, para a gente entender por que podemos experimentar a bênção de ter Deus como Pai. Da onde vem essa bênção? Qual é a raiz disso? Mas antes de chegar na paternidade, um último ponto, então. Como alguém pode saber se é filho de Deus? Como alguém pode arrogar para si essa bênção que, a princípio, está ligada à promessa feita a Abraão? Como alguém pode experimentar essa segurança? E justamente a resposta é essa, a promessa feita a Abraão. Olha o que Jesus fala com os religiosos do seu tempo, que eram descendentes étnicos de Abraão, sobre essa filiação, sobre ter Deus como Pai. Em João capítulo 8, vai aparecer alguns versos aqui, a partir do 37. Jesus fala para eles, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Perceba como o próprio Jesus trabalha com a aliança feita a Abraão para questionar os homens do seu tempo. Como que alguém pode saber se é um filho de Deus? Se pode experimentar com segurança a bênção de Deus como Pai? Ele diz, se pratica as obras de Abraão, se segue no caminho de fé que Abraão seguiu, de submissão a Deus e obediência a Ele. É interessante porque esse diálogo, para os fariseus, eles estavam entendendo. Ele dizia, olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes dele. E Jesus diz, vocês não são. Vocês estão ouvindo o pai de vocês. O que Jesus está dizendo nesse texto? Se você olhar todo o contexto, você saberia mais claramente. Mas só de olhar esses versos. Quem é o pai deles? Jesus está insinuando, e depois vai deixar claro. O pai deles é o diabo. O que ele está dizendo com isso? Não é que eles foram gerados pelo diabo, mas que eles estão fazendo as obras do diabo, seguindo na contramão da linhagem de Abraão, que deve se fazer as obras de Deus. E ele vai falar isso por dois momentos. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Até que eles dizem, nós não somos filhos ilegítimos. Essa frase é importante, porque alguns comentaristas vão dizer que eles estão questionando a filiação do próprio Jesus. Porque Jesus é filho de Maria, segundo a carne, mas não é filho de José. Muitos do seu tempo não sabiam disso, porque José fez questão de preservar a honra de Maria para que não houvesse nenhum problema. Então, ele criou Jesus como filho. Mas alguns sabiam. Alguns comentavam isso. Ele não é filho de José, é filho de quem, então? Ele é filho de Maria com quem? Alguns comentaristas vão dizer que é uma tentativa de acusá-lo. Nós não somos os ilegítimos, como quem diz. Será que você pode dizer isso? Mas a ironia está justamente nesse ponto. Jesus é o Filho de Deus. O único que poderia rogar para si ser o Filho de Deus. E eles acham que eles são filhos de Deus. Eles dizem, nós somos os filhos de Deus. Você a gente não sabe, mas nós somos. Mas justamente o inverso. Ele é o Filho de Deus. E é nisso que a nossa segurança de filiação está firmada. Não só na submissão a Deus, como Abraão fez, mas em crer pela fé. Abraão tendo que ver antes, e nós agora olhando depois, aquilo que Deus fez por meio do seu Filho, o único e verdadeiro Filho, para que nós fôssemos feitos filhos também. E Jesus está questionando a ele. Então a nossa segurança de filiação está no fato de pertencermos ao Filho, com F maiúsculo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É nele que temos a segurança. É nele que podemos esperar.
a promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava apontando para Cristo. Então, em Cristo, nós somos recebedores dessa promessa. Não só de sermos abençoados, mas de sermos feitos filhos de Deus. Esse é o ponto central da filiação, que eu preciso construir para nós entendermos, então, a paternidade de Deus. Dito isso, começamos, então, a refletir sobre esse Deus como Pai. Se nós somos filhos de Deus, se nós recebemos isso pela graça, como a Bíblia ensina, e nessa breve exposição tentei mostrar isso, que está claro que aqueles que estão na aliança firmada no sangue do Cordeiro são filhos de Deus, fazem parte dessa família que tem Deus como seu Pai Supremo. O que nós podemos esperar desse Pai? Que bênçãos são essas? Que tipo de Pai Ele é? O que nós podemos receber dele e experimentar como bem-aventurança? Dentre os muitos aspectos, porque se falar da caráter de Deus, não há tempo suficiente na Terra para falar sobre isso, né? Mas dentre os muitos aspectos, aqueles que estão mais ligados à ideia de pai, de paternidade, gostaria que nós refletíssemos nessa noite sobre eles. Quem é esse Pai, então, tão especial? Quem é o nosso Pai Celeste? Perceba, pode passar mais um? Primeiro, nosso Pai é presente. Nosso Pai é um Pai presente. O Salmo 23, verso 4, muito conhecido. Vamos ler juntos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante perceber que o salmista diz andar no vale da sombra da morte. A ideia é de um lugar terrível, assustador, aparentemente sem esperança, mas ele diz, lá o Senhor estará comigo. O nosso Deus é um tipo de pai que é um pai presente, literalmente em todos os lugares, em todos os momentos. Nunca está ausente, nunca está longe dos seus filhos, nunca está fora da nossa vida, fora da participação daquilo que nós estamos vivendo. Ele sempre está presente. Talvez nós não percebamos, talvez nossos olhos não consigam perceber essa presença clara, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Pai presente. Nós, pais humanos, podemos falhar nesse aspecto. Talvez por alguma questão, uma contingência, ou talvez até por uma falha pessoal, a gente pode estar ausente no momento, mas Deus não. Deus é um tipo de pai que é um pai presente e presente sempre, sem nenhuma variação. Outro salmo, que é o Salmo 139, fala sobre isso também. Os irmãos podem ler? Se eu subir com asas da alvorada, mas tem... Quando eu estava lendo esse verso, eu lembrei de uma música bem antiga, que era baseada nesse salmo, o Salmo 139, nos versos 7 em diante. Você percebe como a poesia está enfatizando a ideia de coisas distantes, lugares totalmente diferentes e distantes uns dos outros, e a resposta sempre é: ali o Senhor estará. O nosso Deus é um Pai presente. Isso é uma grande bênção, meus irmãos. É uma bênção por diversas razões, mas eu quero destacar só duas. A primeira é, em qualquer circunstância que você enfrentar, em desafio, Deus está com você. Você não está só. Você não está abandonado à sua própria sorte, entregue ao destino, entregue ao acaso. Não. Como filho de Deus, você tem Deus com você o tempo inteiro. Interessante porque esse é um dos nomes que é dito por profecia, que é o nome do próprio Jesus. Emanuel, Deus conosco. Nosso Deus é um Pai presente. Ele mostra isso mais claramente na pessoa do Filho, mas ele de forma completa. Deus Pai, Filho e Espírito são presentes, estão a todo tempo conosco. Então esse é um aspecto que é motivo de grande bênção. Não há nenhum lugar onde nós estejamos, nenhuma circunstância, por mais adversa, por mais terrível, onde estejamos sozinhos. Deus sempre estará conosco. Mas é uma grande bênção também, porque não dá para fugir dele. Mas pastor, como assim é uma bênção que não dá para fugir dele? É que nós temos que ser lembrados constantemente que estamos sempre diante da face dele. A expressão que fala sobre isso na nossa tradição cristã, a expressão corandeu, é para falar que tudo que eu faço, tudo que você faz, Deus está lá. Quando nós trabalhamos,
quando nós conversamos com os amigos, quando nós estamos passeando com a família, o que outra circunstância você pode imaginar, Deus está lá também. Por isso, diante dessa consciência, nós temos menos atração ao pecado, quando somos lembrados que estamos sempre diante de Deus. Ele é um Pai presente. Não só para nos corrigir, para nos chamar a responsabilidade, mas para nos proteger de nós mesmos. Quem tem filho aqui, mesmo que seja grande, deve se lembrar de alguns episódios, quando o seu filho estava prestes a fazer alguma coisa que ia machucá-lo e você tirou de lá. Talvez ele tenha chorado naquela hora. Talvez você tenha tido que ser rápido, talvez até tenha machucado na tentativa de protegê-lo. Mas você sabia, como pai, que era para o bem dele. Sabia que era para cuidar dele, para evitar um acidente, evitar algo mais grave. Nosso Deus é um Deus presente. Nada que nós possamos passar ou fazer é um acidente, é inesperado, está fora do seu olhar, está conosco todo o tempo, para cuidar, para proteger, mas também para corrigir, para trazer de volta, para botar no caminho certo, para o nosso próprio bem, evitando que nós sigamos por caminhos perigosos, por caminhos que podem acabar até com a nossa própria vida, como diz o provérbio, que há caminhos para o homem que parece que são bons, mas seu final é de morte. Deus é um Pai presente para proteger, para cuidar e para guiar, ensinando e até disciplinando. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, quando eu li Apocalipse 3,19, onde Deus diz, por meio de João, que Ele disciplina e corrige quem Ele ama. Então Ele é um Deus presente, é um Pai presente, até também para corrigir por quem nos ama. Mas além de ser Pai presente, Deus também, o nosso Pai, Ele é Pai zeloso. Ele é um Pai zeloso, que cuida, que está preocupado. Olha o que diz Isaías 49, verso 15. O profeta está falando para um povo que está caminhando no caminho de total desobediência e por isso já vai colher consequências em breve do exílio. E olha o que ele diz. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que este se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. A figura de linguagem é perfeita. A ideia de que uma mãe que acabou de ter um bebê, e está ainda cuidando dele, um bebê que ainda precisa ser amamentado, cuidado, protegido. Imagina que ela esqueça esse bebê, que ela esqueça-se dele, que ela não deseje cuidar dele. Ele diz, mesmo que seja possível isso, que é algo extremamente raro de acontecer, mas ainda que isso seja possível, com Deus não. Deus é um Deus zeloso, Ele é Pai zeloso, está preocupado com seus filhos a todo tempo. É interessante porque o contexto de Israel era um contexto de reprovação, onde um pai está falando por meio dos profetas, o pai, que é Deus, está falando, olha, se arrependam, esse caminho é caminho de morte, vocês não estão se arrependendo, e por isso eu vou trazer juízo sobre vocês, eu vou disciplinar vocês. Mas nesse contexto ele diz, eu não me esqueci de vocês, eu não abandonei vocês, vocês não estão só, eu sou zeloso, eu vou cuidar de vocês. O nosso Deus é um Pai zeloso, que cuida a todo tempo, sobre toda e qualquer circunstância. Isso é importante porque, às vezes, alguma coisa acontece conosco, eu sei que você já está, talvez, blindado quanto a isso, mas temos que ficar todos nós mais ainda. Há, muitas vezes, falsas teologias, por exemplo, que nos fazem pensar que quando alguma coisa vai mal, é porque Deus não está conosco, não está agindo, não está protegendo. Não, Deus é Deus zeloso, Ele é Pai zeloso. Quando as coisas vão mal, Ele também está cuidando. Ele também está agindo, também está nos favorecendo, mesmo que não seja agradável agora. Essa teologia é uma falsa teologia, mas sabe por que ela se alastra tanto? Porque ela vai de encontro àquilo que é natural no coração humano. Mas o nosso Deus não é assim. Ele não é um Pai natural. Ele é um Pai celestial. E Ele é zeloso em todo o tempo. Então, quando você está numa situação adversa, não tenha dúvidas sobre o zelo de Deus, sobre o cuidado de Deus. Não tenha dúvida. Quando você estiver passando algo grave, não duvide do zelo de Deus, porque Ele está, sim, cuidando de você e preocupado com você. Ele não abandonou Israel em toda a trajetória de Israel, e se você ler o Antigo Testamento, tem hora que chega a dar nervoso de Israel, não é verdade? Assim, Israel não entende, porque Israel faz exatamente como nós fazemos.
oscila, vacila, duvida, teme. Mas ele não abandonou Israel, ele não abandona a igreja, ele não abandona o seu povo. Ele continua cuidando e zelando a todo tempo, o tempo inteiro. Deus é um pai zeloso, que protege os seus, que guarda, que cuida dos seus, mesmo que nós não estejamos enxergando. A mão da providência é fantástica. Essa doutrina é uma doutrina que nós precisamos aprender cada vez mais sobre ela. A doutrina da providência. Como Deus faz certas coisas, nós não entendemos. Nós poderíamos contar muitas histórias, inclusive da narrativa bíblica ou do cristianismo, mas eu vou só citar uma, que essa semana eu estava relembrando, a gente estava se divertindo relembrando aqui na igreja, eu e o pastor Judy Creit e mais alguns irmãos presentes. Um parênteses, o pastor Judy Creit está de férias, mas estava aqui, né? Mas a gente estava relembrando que é, por exemplo, como os batistas começaram no Brasil. Ele deu uma aula sobre isso algumas semanas atrás, quem estava aqui deve se lembrar. Eu não vou contar todos os detalhes dessa narrativa, que é muito grande essa história, mas um missionário, que é William Buckbeebe, ou Buckbeebe, depende da maneira de pronunciar o nome dele, ele vem para o Rio de Janeiro e ele só tem um endereço para encontrar alguém. Nós temos que lembrar que isso é século XIX. Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem como mandar mensagem. Ele tem um endereço de um médico americano dentista no Rio de Janeiro. Quando ele chega para encontrar essa pessoa que vai ajudá-lo a encaminhar para o campo missionário, o dentista não está. A secretária diz, olha, ele não está, inclusive ele está viajando e vai demorar muito. É a única pessoa que tem alguma referência no Brasil. Brasil do século XIX. Ele é americano, não fala português. E ela fala essa notícia para ele, entra um homem e ele fala o nome dele e fala, o seu William Buckbeebe? É, sou eu. Eu tenho uma carta para você. Uma carta para mim? É, uma carta para você. De uma senhora, escapou agora o nome, acho que é Margaret, não tenho certeza, lá de Santa Bárbara do Oeste. Entrega para ele, ele pega e aquela senhora está convidando para ir para o sítio dela, enquanto ele não fala português, para aprender português, e lá dirigir a congregação que lá já existe, de colonos, e pregar o evangelho. Mas a mão da providência, meus irmãos, não é a carta que chegou na mão dele, a parte principal. Sabe o que é? Sabe como é que essa senhora soube que o William estaria no Rio de Janeiro? Ela só não sabia que era naquele dia, naquele lugar. Uma pessoa nos Estados Unidos viu uma publicação de um jornal missionário, dizendo que estavam enviando missionários para o Brasil, recortou a publicação, botou no envelope e mandou para ela, em São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Ela recebeu e falou, bem, então vou mandar uma carta convidando ele. Mandou. E a carta chegou no consultório do dentista, no dia que ele chegou. Deus estava cuidando do William Buckbeebe. Por quê? Porque ele é pai zeloso. Ele é pai zeloso. Ele volta para o porto, encontra a esposa que está lá, não está sabendo de nada, e diz, nós não vamos ficar no Rio de Janeiro. Nós vamos para São Paulo, Deus está cuidando de nós. Deus nos chamou para lá. A mão da providência, o nosso Deus é pai zeloso. Ele não está alheio ao seu problema. Ele está agindo. Você pode não estar vendo, mas ele está agindo. Ele é pai zeloso. Mas além de pai presente e zeloso, o nosso Deus é pai provedor. É pai provedor. Tiago 1,17 vai falar claramente sobre isso. Os irmãos podem ler? Toda... Interessante como o Tiago vai apresentar a provisão de Deus. Ele vai dizer, toda boa dádiva, é tudo. Não é só algumas coisas, é tudo. Vem de Deus. Mas ele diz algo tão importante que às vezes passa desapercebido nesse versículo. Que isso que vem de Deus, essa bondade, ela não é algo circunstancial. Não é só hoje. Não é só um dia. Essa boa dádiva, esse dom perfeito, é hoje e amanhã. Como é que vai ser? Deus vai ser bom amanhã? Sim. Como é que ele sabe disso? Ele diz, porque não há mudança, não há variação. Deus é bondoso e provedor sempre. Não há variação nele. Então ele foi bom ontem, é bom hoje e amanhã será bom novamente e será provedor. Vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Todo pai tem o desejo de dar para os filhos tudo que eles precisam. Às vezes nós até fazemos coisas além das nossas capacidades para isso, não é verdade? Todo pai se esforça para isso, as mães também.
Mas Deus faz isso constantemente. Ele é provedor o tempo todo. É isso que Tiago está ensinando àquela igreja que estava numa situação adversa, igreja espalhada, dispersa, em ambiente hostil à fé, num império que persegue cristãos, que prende, até mata em algumas cidades. Ele está dizendo, olha, toda boa dádiva é de Deus. Ele é um pai provedor que cuida, que nos dá, que supre aquilo que precisamos. Em total harmonia com Mateus 7, verso 11. Onde Jesus, ensinando sobre a paternidade de Deus, vai dizer, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se você, sabemos dar boas coisas, imagina Deus. Ele é um Pai provedor, que supre carências e necessidades. A questão é, às vezes, como filhos, nós nos comportamos exatamente como crianças. Exatamente como crianças. Que queremos uma coisa, não sabemos se ela é boa, se ela é ruim, se é doce, se é amargo. A gente quer, e como uma criança a gente diz, eu quero, eu quero, eu quero. E como um pai bondoso que você é e mãe, você muitas vezes faz o quê? Não dá aquilo. Mas você dá o quê? O que seu filho realmente precisa. A questão é que Deus não precisa ter dúvidas nesse julgamento. Ele sempre dá o que nós precisamos. Às vezes não é o que a gente quer, mas sempre é o que nós precisamos, porque Ele é Pai provedor. Ele não falha nessa sua característica. Faz parte da sua natureza ser provedor para os seus filhos. Por isso é uma grande bênção. Porque as nossas necessidades, Deus já as conhece. E a Bíblia ensina, em mais de uma passagem, e nessa de Mateus 7 também, que ao pedirmos, se pedirmos conforme a sua vontade, ou seja, segundo o padrão da sua palavra, Ele vai suprir essas necessidades. E outros, inclusive, que nós não pediremos, porque nem sabemos que precisamos. Porque Ele é Pai provedor. Ele é capaz de suprir essas carências. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. É interessante porque no Antigo Testamento a palavra provedor, né, aparece como um título de Deus, um nome, né? Deus proverá. E a circunstância também volta para Abraão. Abraão tem o filho Isaque, o filho da promessa. Acabamos de ler várias referências sobre ele. E Deus pede que ele sacrifique o filho, como um sinal da sua fidelidade a Deus, e não ao filho, e não à sua família como um ídolo. Já tratei sobre isso em outras oportunidades falando sobre família. Mas quando chega naquele monte, minto antes, quando está caminhando para o monte, e o filho pergunta para ele, pai, tem tudo para o sacrifício aqui, só não tem o cordeiro. Isaque não é um bebezinho, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que se alguém vai ser sacrificado, não vai ser Abraão, porque ele não vai ter condições de sacrificar o pai, ele não tem força para isso. Se alguém vai morrer ali naquele monte, só pode ser ele. Tem sacrifício, mas não tem cordeiro, quem vai morrer nesse monte hoje? Pai, cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão não é, deixa isso para lá, menino, fica quieto. Não é, esquece esse assunto, não. Deus proverá. Deus vai prover. Quando houver no seu casamento, na sua família, uma dúvida sobre como a gente vai resolver esse problema, não precisa, vamos esquecer isso. Não, essa é a resposta de um pagão. Um filho de Deus diz, Deus proverá. Eu confio nele, eu vou me submeter à vontade dele, vou esperar, ele proverá. Não é o acaso. Eu não preciso esperar para ver o que vai acontecer, não é isso. Vamos ver o que vai dar, não. Deus proverá, porque Ele é Pai provedor. Então, Ele é Pai que supre carência dos seus filhos. Ele está presente todo o tempo, Ele zela por nós e Ele cuida de nós, suprindo cada uma de nossas necessidades. E então, a última característica para destacar nessa noite do nosso Pai. Esse nosso Pai celeste, Ele é amoroso também. Pode passar mais um, Vitor. Obrigado. Os irmãos podem ler Romanos 5, versos 7 e 8. Porque perceba que o verso 7 é importante para deixar mais claro o que está Paulo dizendo no verso 8. Diz, olha, talvez por alguém bom, alguém morra. Por um amigo, por alguém que eu considero que vale a pena.
Mas Deus prova o seu amor por nós, dando o Filho, sendo nós pecadores, rebeldes. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim, Ele entrega o Filho, porque Ele é Pai amoroso. Mas é interessante perceber que para demonstrar o amor por nós, que somos os filhos adotados, Ele precisou sacrificar quem? O Filho, o verdadeiro Filho, o unigênito. A palavra unigênito quer dizer único gerado. O único filho de fato que Deus teria, se não tivesse feito isso, seria Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas para que nós fôssemos feitos filhos, para que nós recebêssemos esse amor, o Filho é sacrificado para que nós recebêssemos a bênção do amor desse Pai maravilhoso. Deus prova o seu amor para conosco. É um amor sobre o qual não há dúvida. Assim como você tem certeza que sua mãe te ama, que seu pai te ama, eu espero que tenha certeza que seu cônjuge te ama, você pode ter total convicção que Deus te ama. Ele é Pai amoroso. Esse amor não falha, ele está provado, porque Ele nos amou antes de que pudesse fazer qualquer coisa para merecer. Ele nos amou antes, e Ele demonstrou esse amor antes também. Ele não só amou antes, mas amou e demonstrou enquanto ainda éramos pecadores, como rebeldes. O próprio apóstolo Paulo, falando desse imenso amor que nos une ao Pai, Romanos 8, versos 38 e 39, ele vai dizer: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um amor que não pode ser dissolvido. É um amor que não depende de nós, graças a Deus por isso. E por isso ele não pode se deteriorar, não pode acabar, não pode ser encerrado. Deus nos amou antes e demonstrou amor antes, quando ainda éramos pecadores. E esse amor não tem fim, não tem prazo de validade. Porque ele não está baseado no nosso caráter, está baseado no caráter de Deus. Quando João diz que Deus é amor, João não está dizendo que Deus faz coisas amorosas só. Ele está dizendo que faz parte do caráter de Deus ser amor. Tudo que Deus faz, de alguma forma, exala essa característica do seu caráter. Deus é amor. Como Pai, então, Ele é um Pai amoroso, que nos salvou no seu Filho, na morte e na ressurreição do seu Filho, e continua comprovando esse amor, nos fazendo perseverar, nos mantendo nessa união com Ele. Porque Ele não só se satisfaz em nos resgatar das trevas, nos tirar da perdição, Ele satisfaz também na comunhão conosco. Esse é o tipo de amor que Ele tem por nós, um amor que nos salvou e um amor que nos preserva na comunhão com Ele. É uma bênção experimentar o amor de Deus, ter a Deus como um Pai amoroso. Porque nós somos lembrados que, apesar de, nas nossas relações humanas, haver falhas por causa do nosso pecado, o nosso amor, muitas vezes, manifesta as coisas que não condizem com o amor. O amor de Deus por nós não é assim. Não temos que temer, não temos que achar que vai acabar. Talvez se eu não fizer isso, se eu não for domingo na igreja, talvez se eu não cumprir certos rituais. Não. Esse amor não depende dessas coisas. Esse amor dependia só de uma única coisa: o Filho entregue por nós. E agora esse amor está selado para sempre. Está selado e nós já recebemos, fomos salvos desse amor, e nada pode nos separar dele. Por isso agora nós podemos viver em liberdade. O que Paulo estava ensinando nesse texto que lemos aqui, não é que os filhos da livre não obedecem à lei, não se preocupam em fazer a vontade de Deus, não é isso. Quer dizer, os filhos da livre não precisam submeter à lei para tentar alguma coisa, para tentar agradar, conquistar, porque nós somos filhos. E o filho é herdeiro, ele recebe do pai pela bondade, pelo amor do pai, pelo zelo, pelo cuidado do pai. Ele não recebe do pai porque ele merece. Recebe do pai porque o pai o ama. O pai quer dar a ele, quer ajudá-lo, quer protegê-lo, quer preservá-lo. Então o filho, como gratidão, obedece ao pai. Como gratidão, sujeita ao pai. Os filhos da livre não deveriam simplesmente viver como se não tivessem lei, mas na verdade não estavam presos a fazer nada pela lei, mas cumprir a lei sim, como gratidão, aqueles que estavam livres, como filhos que amam o pai e por isso submetem e obedecem à sua vontade. Jesus Cristo é um exemplo perfeito dessa relação
de amor e obediência. Porque ele veio a esse mundo fazer aquilo que era o mais difícil, dar a vida por pecadores. Naquele momento na cruz, inclusive, tendo sua comunhão com o Pai rompida por um momento. E ele fez isso por amor ao Pai. Interessante como amar o Pai os tornou submisso ao Pai. Mas Cristo não é inferior a Deus Pai. Deus Filho não é inferior, ele é igual, a mesma natureza, a mesma essência. Mas ele se submete à vontade do Pai por amor. E nós, que temos um Pai que está presente, que é provedor, que é zeloso e amoroso, devemos então obedecê-lo como filhos, como forma de demonstrar nossa gratidão, a nossa felicidade de fazermos parte dessa família abençoada que tem a Deus como Pai Celeste. E eu queria concluir com 2 perguntas, para 2 grupos diferentes nessa noite. A pergunta é: você é filho de Deus? Você pode dizer, não para mim, ou para quem está do seu lado, mas diante de Deus você pode dizer, eu sou um filho de Deus, eu sei disso. Se é, primeira coisa, louve a Deus por isso. Louve a Deus, porque antes nós não éramos. Nós não nascemos na condição de filho, nós somos feitos filhos. Deus nos adotou, Deus nos trouxe para Ele. Devemos louvá-lo por tê-lo como Pai. Se alegre. Se você é grato pelo seu Pai terreno, como eu sou pelo meu, quanto mais devemos ser pelo nosso Pai Celestial. Então, louve a Deus por isso, que você é um filho de Deus. E mais, viva de forma condizente com essa filiação, e de forma adequada com essa filiação. Assim como Abraão. Era exatamente isso que Jesus estava questionando aqueles religiosos. Ser filho de Abraão era fazer as obras de Abraão, ou seja, obedecer a Deus e, pela fé, submeter a Ele. Esse é o exemplo deixado por Abraão, que é o pai da nossa fé. Ele é o vínculo, a aliança é firmada com Ele. Então, se você é filho de Deus, louve a Deus por isso, se alegre com isso e viva de forma condizente com isso. Viva de forma a demonstrar a sua filiação, que você pertence a essa família. Mas aí vem a segunda pergunta, que é para outro grupo, outro segmento, que eu não sei a quantidade que há, mas creio que num grupo tão grande quanto esse, há pessoas nessa condição. Se você ainda não tem certeza de que é filho, como faz? Se você ainda não tem essa certeza, você tem dúvida, no seu coração, entre você e Deus, há um temor, não há essa segurança. Se há esse temor, se você não tem certeza, é porque você precisa conhecer mais esse Pai. Você precisa ir até Ele e experimentar a segurança que só filhos podem experimentar. Servos não podem experimentar, é o que Paulo disse aqui sobre o exemplo de Ismael, filho de Agar, mas filhos podem experimentar essa segurança. Se você não tem essa segurança, precisa conhecer mais o Pai, precisa buscá-lo, volte-se para Ele, conheça mais sobre Deus e conheça mais a Deus, para que você possa, então, conhecendo essa graça maravilhosa, ser alcançado por ela e ter a convicção de ser um filho e experimentar a segurança de ser filho de Deus. É uma bênção, essa segurança. E aí, pensando sobre essas 2 perguntas, quero ler com vocês 3 versos de Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10. Vamos ler? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Paulo falou exatamente sobre isso em Gálatas, agora o autor de Hebreus está falando, são 2 cidades. Ele diz, Abraão aguardava esperança, tinha uma esperança de herdar herança em outra cidade. Não era Jerusalém terrena. Ele não estava preocupado com as terras onde os gados iam ser criados. Isaac, da mesma forma, Jacó também. Nós vivemos da mesma maneira. Como filhos de Deus, depositar nossa esperança não nessa terra. Nós somos peregrinos, como nosso pai Abraão foi peregrino. Nós somos forasteiros. A nossa herança não é daqui. Então, para sermos filhos de Deus, para vivermos como filhos de Deus, nós temos que nos lembrar que aqui não é o nosso lugar. E pela fé, confiarmos naquela promessa
que foi nos dada por quem? Pelo nosso Pai, que prometeu um outro lugar, uma Jerusalém do alto. É lá que está a nossa herança de verdade. É lá que nós seremos plenamente reconhecidos como filhos de Deus. Lá não haverá dúvida para as pessoas. Nós temos a convicção porque o Espírito em nós dá essa certeza. Mas na Jerusalém Celestial, todos saberão, olhando para o lado, quem são os filhos de Deus, aqueles que receberam essa promessa, feita a Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros santos homens e mulheres da palavra de Deus. Quero orar por você e com você nesse momento. Baseado naquelas perguntas que eu fiz agora na parte final. São perguntas que você tem que responder não para mim. Você precisa responder para você mesmo. Talvez agora, na primeira resposta sua, seja, é claro que eu sou filho de Deus. Mas reflita sobre isso. Se é, louvado seja Deus por isso. Louve a Deus, viva de forma digna da sua filiação. Mas se ainda tem dúvida, se não é, busca o Senhor. Busca o Senhor, experimente a bem-aventurança de tê-lo como Pai. Mas isso só acontece por meio de Cristo. Não há outro caminho. Só acontece pela confiança plena em Cristo. Então, na minha oração agora, antes de fazê-la, eu quero te dizer, se você está ouvindo uma voz te chamar para fazer parte dessa família, te dar essa segurança de ser filho de Deus, essa voz não é a minha, é a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e conhecem, reconhecem essa voz. Então, atente a essa voz. E faça parte dessa família. Receba Cristo como seu Salvador, confessando a sua total dependência dele. E seja então declarado filho de Deus para sempre. Participante desse amor, dessa comunhão. Vamos orar? Senhor, te agradeço porque, apesar de nós, o Senhor tem sido constantemente um Pai maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor demonstrou o seu amor, primeiro nos salvando, ó Pai, nos tirando da nossa própria pecaminosidade, da nossa própria perdição e escuridão, nos colocando no caminho, ó Pai, da luz. Por meio de Cristo, o Senhor nos trouxe para a sua família, ó Pai. Nós te louvamos por esse amor demonstrado e pelo cuidado conosco, pela sua presença em nossas vidas todos os dias, ó Pai. Obrigado por isso, Senhor. Louvamos o teu nome porque, mesmo que as pessoas possam nos abandonar, possamos talvez experimentar momentos de isolamento dos outros, mas temos no Senhor companhia constante, porque o Senhor é Pai que cuida dos seus filhos, ó Pai. Pai, mas talvez haja pessoas aqui nessa noite que não tenham essa certeza. No seu coração ainda há essa dúvida, Senhor, eu lhe peço que pelo teu Espírito, o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo, que eles se arrependam dos seus pecados, confessem a Cristo como Salvador, depositando toda a sua confiança nele. Então posso experimentar a segurança que só os filhos do Senhor experimentam. Pai, que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu coração, para mostrar a necessidade real que eles têm de serem enxertados na videira, de serem inseridos nessa família, como teus filhos, ó Pai. Ó Pai, para todos nós que temos caminhado na família do Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a perseverar. Mesmo em alguns momentos não seja fácil, nós sejamos lembrados do Pai maravilhoso que o Senhor é para nós, ó Pai. E que isso seja motivo de gratidão no nosso coração, e também seja encorajamento para buscar uma vida cada vez mais santa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.